Olá, vamos estudar agora falando sobre algumas escalas e instrumentos de avaliação em uroginecologia. Então, nossa aula vai ser contemplada em relação a exames físicos complementares, exames funcionais, exames complementares e discussões das questões. Fica aí a primeira questão para que vocês já vão dando uma olhadinha, vão se instigando. A gente vai falar sobre cistometria lá do estudo urodinâmico e no final a gente volta a ela depois de já ter falado sobre o tema de fato. Então, algumas outras coisas que podem fazer parte da avaliação física, né, como avaliação complementar, vai ser a abertura vulvovaginal. Então, a gente vai ter como avaliação, como forma de se dizer sobre essa abertura, se ela está totalmente fechada, se ela tem uma abertura discreta, uma abertura moderada ou uma abertura acentuada. E essa avaliação é feita através de observação de centímetros de abertura para dizer se ela é moderada ou acentuada. Quando essa abertura vulvovaginal ela está completamente fechada, a gente pensa que existe uma capacidade muscular preservada em termos de contração sustentada, de tônus muscular. Quando tem uma abertura discreta, pode haver um pequeno déficit muscular. Já a abertura moderada pode ter uma abertura de até 0,5 centímetros, o que vai se pensar em um agravamento desse déficit muscular. E na abertura acentuada, vai ser uma abertura maior do que 0,5 centímetros, com comprometimento funcional total. Uma vez ou outra pode acontecer alguma questão sobre essa abertura vulvovaginal, mas é importante que vocês tenham aí como recurso de estudo, porque pode ser que apareça em alguma das provas. Então, a distância anovulvar também é uma questão que pode aparecer e que a gente também pode fazer alguma inferência em relação a essa questão da genitália. Então, distâncias entre 3 e 3,5 centímetros significam que a gente tem um tônus basal normal. Uma distância muito reduzida dá uma ideia de uma musculatura muito hiperativa, hipertônica, ou uma distância muito aumentada, né, mais do que 3,5 centímetros, daria uma ideia de uma musculatura mais hipotônica, hipoativa, com uma decência perineal. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a abertura ou vulvovaginal, né, pensando mesmo do canal vaginal, do introito vaginal, e a outra é a distância entre o canal vaginal e o ânus. Essa distância aqui, que vai ser a distância anovulvar. São duas informações diferentes. Outras formas da gente fazer a avaliação do assoalho pélvico podem ser através da avaliação de biofeedback. Dentro do biofeedback, a gente pode fazer a avaliação com o perineômetro, que é aquela sonda de pressão, balonete de pressão, seja via anal, seja via vaginal, em que a gente vai captar qual é a pressão de contração que esse paciente tem através da escala luminosa que a gente visualiza no aparelho propriamente dito. Lembrando que o perineômetro muitas vezes pode dar resultado falso, porque se a pessoa fizer pressão intraabdominal, essa pressão vai para dentro do assoalho pélvico e o perineômetro acaba captando essa pressão também. Então, para fazer uma avaliação com perineômetro, é importante que o paciente esteja bem dissociado em termos de contração abdominal. E uma outra forma de avaliar é através da eletromiografia, que a gente vai ver esse traçado muscular da atividade mioelétrica do músculo. Então, aqui a gente diz que o músculo está em repouso e aqui a gente observa a atividade de contração muscular de fato, que a gente pode ver essa crescente dentro do tratamento. Então, é uma possibilidade também de fazer a avaliação. Lembrando que os dois também são mecanismos de tratamento com cinesioterapia, mas eles também podem servir como avaliação inicial e a progressão desse paciente dentro da terapia. Existe também a avaliação funcional do grau de força, pensando no PIP-STOP. Então, o nome desse teste é PIP-STOP ou STOP PP ou stop teste, enfim, tem muita variação na literatura, que é importante que vocês memorizem de que é um teste e não um treinamento muscular, porque há muitos anos atrás já foi utilizado como cinesioterapia, que aí a pessoa vai observar se ela consegue interromper o jato miccional.
Não se indica mais como tratamento, porque essa interrupção do jato pode acabar levando à infecção urinária, já que a uretra ela não é estéril, e aí essa urina alcança a uretra e volta como se fosse um mecanismo de turbilhão para a infecção urinária. Mas em termos de grau de força para a possibilidade de interrupção desse jato, seria grau 0, dizendo que essa pessoa não consegue interromper o jato urinário. Grau 1, quando ele consegue interromper parcialmente, mas não consegue manter essa interrupção. No grau 2, ele consegue interromper parcialmente, mantendo essa interrupção parcial. No grau 3, ele interrompe completamente, mas o tônus é fraco. Né? Aí a gente vai ter que fazer uma avaliação associada entre o pip-stop e o tônus muscular desse paciente. No grau 4, interrompe com bom tônus, e no grau 5, interrompe com tônus forte. Não é uma escala fácil, né, da gente conseguir fazer uma avaliação, a diferenciação entre o grau 3 até o grau 5, mas é uma possibilidade que pode cair nos concursos para vocês poderem falar a respeito do pip-stop. Então, uma nota importante, uma observação importante, é que ele só deve ser realizado após 5 segundos da micção. Então, libera a micção, depois de 5 segundos, tenta fazer a interrupção da micção, fazendo contração do períneo, porque aí ele já estaria num fluxo bem forte, a contração detrussor já está bem alta, e aí vai ver se a musculatura consegue ou não fazer essa contração e interromper o jato. Outra forma que a gente tem de fazer a avaliação é através do pad teste. Então, se vocês observarem aqui nessa figura, a gente tem um absorvente. Pode ser um absorvente feminino para as mulheres ou um absorvente masculino para os homens, em que a gente faz a avaliação do peso desse absorvente em uma balança de precisão, vai anotar quantos gramas tem esse absorvente antes, vai colocar no paciente e vai fazer um treinamento específico quando a gente faz o teste do pad teste de 1 hora. Então, o paciente foi lá, colocou o absorvente e ele vai fazer algumas coisas, como, por exemplo, primeiro esvaziou a bexiga, 15 minutos depois, ingere líquido, 500 ml de água, e aí ele vai começar a fazer exercícios. Então, ele vai subir escada, ele vai pular, ele vai lavar as mãos em água gelada durante 1 hora. Quando finalizar essa 1 hora, vai se pesar novamente esse absorvente aqui na balança de precisão. E se a diferença do absorvente no início para o absorvente no final for maior do que 1 grama, a gente vai dizer que esse paciente teve uma incontinência urinária e vai quantificar o volume de perda. Se for menos de 1 grama, a gente não vai considerar como perda urinária, porque pode ser somente a sudorese da região por causa do exercício que foi desenvolvido durante 1 hora. Se for o pad teste de 24 horas, que ele vai fazer as atividades de vida diária dele durante as 24 horas e ir guardando se ele precisar trocar de absorvente, a gente vai considerar como incontinência de fato esse volume maior do que 4 gramas. Então, vai se quantificar quanto tinha no início e quanto se tinha no final. Então, além desses dois mais usuais, né, que são de 1 hora ou de 24 horas, existem outros autores também que determinam pad testes de 20 minutos, 1 hora, 24 e 48 horas. Então, a ICS, que é a Sociedade Internacional de Continência, eles estimulam que seja feita essa de 1 hora, que foi a que eu falei, né, a respeito de beber 500 ml de líquido por 15 minutos, e aí depois começar o teste de fato, que vai incluir caminhada, subir escada, sentar e levantar, tossir, correr, e por aí vai, durante essa 1 hora preenchida, para poder fazer a avaliação. Então, a gente tem um dado bem quantitativo em relação à perda do paciente. É uma forma interessante, muito utilizada em pesquisa, mas cai bastante nas questões de concurso também. A gente tem o diário miccional, que é um exame complementar bem importante, que a gente pode fazer a avaliação do diário miccional tanto em 24 horas até 72 horas. Então, o mais usual é de 72 horas, que são 3 dias consecutivos. A ICS diz que não necessariamente precisa ser consecutivo, caso a questão de concurso peça exatamente de acordo com a Sociedade Internacional de Continência, mas ela pode ser também de 1 dia só, por exemplo, né? A ideia é que se a gente faz os 3 dias consecutivos, quando a gente vai tirar a média, de forma geral, o resultado é mais fidedigno. Então, aqui a gente vai ter a avaliação do horário, que foi que a pessoa bebeu líquido, que ela urinou, que ela teve perda
e que mudou o absorvente ou a fralda, caso ela faça uso. E assim ela segue fazendo essa avaliação o dia inteiro, incluindo noctúria. Se ela acorda de madrugada para fazer xixi, ela também precisa tomar nota. Então, ela vai fazer isso ou durante 24 horas ou até as 72 horas, e a gente tem como fazer inferências bem interessantes, como o volume médio que essa pessoa consegue urinar, qual é a capacidade máxima urinada, quantas perdas perceptíveis ela teve, quantas trocas de fralda ou de absorvente, se ela está bebendo líquido adequadamente ou se reduziu muito a ingestão de líquido para tentar evitar as perdas. Então, nos dá uma visão bem funcional e bem real desse paciente no dia a dia. Então, é um exame complementar que a gente usa com bastante frequência. E o estudo urodinâmico, que é um exame complementar bastante utilizado pelos urologistas, tem se discutido cada vez mais a indicação real do estudo urodinâmico para certos grupos de pacientes, mas de forma geral ele vai ter 3 momentos de avaliação. Primeiro é a urofluxometria, em que esse paciente vai beber líquido quando der vontade de fazer xixi. Ele vai urinar numa cadeira miccional e a gente vai ver qual é o fluxo dessa urina, se possível, associado com eletromiografia, para ver se o assoalho pélvico se mantém relaxado durante a micção ou não. Então, aqui a gente tem o silêncio eletromiográfico durante a micção e um fluxo normal, que é chamado de fluxo ensino. Então, aqui está um padrão normal de micção. Mas a gente pode ter alterações nesse fluxo também, como, por exemplo, um fluxo intermitente, o que vai significar que provavelmente o traçado dessa eletromiografia vai estar mais ativo durante a micção, né? Então, a pessoa não consegue relaxar completamente durante a micção. Pode ter um fluxo achatado, o que significa que ou existe uma contração sustentada desse assoalho pélvico durante a micção, ou essa bexiga contrai pouco durante a micção em si, e aí o fluxo em si é fraco. Ou a gente pode ter, num quadro de hiperatividade vesical, uma contração muito potente dessa bexiga, que vai acima do sino, que normalmente não dá nenhum problema, né, assim, em termos de esvaziamento vesical, mas é uma alteração de curva. Ou a gente pode ter o fluxo em estacato, que ele sobe e desce, mas não chega a interromper a micção. Vejam que aqui no intermitente, ele toca a base, a linha de base, interrompe de fato a micção em vários pontos. No estacato, ele tende a conseguir um fluxo maior, mas ele também sobe e desce sem necessariamente interromper. Então, esse é chamado de fluxometria ou urofluxometria, que é a primeira fase do estudo urodinâmico. Já a fase da cistometria, que é a fase de enchimento da bexiga, a gente vai ter a avaliação da pressão vesical, que é a sonda que vai dentro da bexiga, tanto para fazer o enchimento da bexiga, quanto a captação de pressão dentro dessa bexiga. A pressão do detrusor, que vai ser a diminuição da pressão vesical pela pressão abdominal. A pressão abdominal vai ser captada através de uma sonda via retal. Então, a pressão vesical menos a pressão abdominal vai dar a pressão do detrusor, onde a gente consegue ver se tem contração não inibida ou não. Notem aqui que a gente vai vendo a pressão do detrusor, ele está relaxadinho, com um artefato aqui, um artefato lá, e aqui vai ser o momento da micção propriamente dita, onde o detrusor aumenta a sua atividade e o abdômen se mantém mais relaxado com um pequeno esforço aqui. Aqui é o fluxo depois da cistometria, e aqui é o volume de enchimento dessa bexiga até a micção de fato. Então, esse exame, por exemplo, a gente interpreta que ele está normal, porque durante a fase de enchimento, o detrusor se manteve relaxado, sem contrações não inibidas. O teste do cotonete, que vai ser uma avaliação em que se posiciona o cotonete dentro da bexiga via uretra e pede para essa paciente fazer um esforço, ou de valsalva ou de tosse. E se esse cotonete se mobiliza mais do que 30 graus, é dado como hipermobilidade desse colo vesical. Mas é um teste que tem baixa sensibilidade e baixa especificidade. Então, não é muito utilizado na prática clínica, mas ele tende a aparecer de vez em quando nas questões de concurso. Então, observem que esse delta tem que ser maior do que 30 graus para ser diagnosticado como hipermobilidade da bexiga. Daí, vamos voltar lá para aquele exame do início, né? Aquela questão do início da nossa aula.
A figura 3 representa um exame de cistometria. Observe-a com atenção e assinale a alternativa correta. Então, aqui a pressão vesical, a pressão retal e a pressão do detrusor. Aqui na pressão do detrusor, a gente já consegue ver essa atividade do detrusor. Então, vamos para as possibilidades. A. O gráfico demonstra defeito esfincteriano. Não, a gente não tem essa avaliação. O gráfico demonstra normalidade durante a manobra de esforço. O gráfico demonstra uma contração não inibida do detrusor. O gráfico demonstra um detrusor hipoativo, não, porque a gente tem atividade do detrusor. E mostra fluxo normal em forma de sino. A gente não faz avaliação do fluxo dessa maneira na cistometria, mas aqui também não tem a demonstração. Então, também está errada. Então, a gente fica com a resposta correta, a letra C com contração não inibida do detrusor. E uma última questão, que a gente vai fazer a avaliação funcional do assoalho pélvico. Vamos ver qual é a alternativa correta. As duas técnicas básicas de avaliação do assoalho pélvico são a avaliação manual da musculatura do assoalho pélvico e o stop test, que é o stop pipi que a gente falou um pouquinho antes. Então, elas são formas funcionais, mas o stop pipi não é exatamente uma avaliação manual. Letra B. Recomenda-se que a avaliação funcional do assoalho pélvico seja realizada com manobra digital em vez de perineômetro. Então, de fato, a gente consegue, com a manobra digital, ter aquelas avaliações mais específicas ao invés do perineômetro, mas o perineômetro também é uma forma de avaliação. Vamos deixar em suspenso. O stop test consiste na interrupção da micção por 1 ou 2 vezes após 5 segundos do início da mesma. A classificação do teste varia de 0 a 5, sendo 0 incapacidade de interromper o jato urinário e 5 a capacidade de interromper o jato urinário por 20 segundos. Ela está quase toda certa. Só essa questão dos 20 segundos finais aqui que fazem com que ela não esteja correta. Letra D. Recomenda-se que a avaliação funcional do assoalho pélvico seja realizada com perineômetro em vez de manobra digital. Não, né? A avaliação funcional ela é melhor que seja feita com a manobra digital. A avaliação funcional do assoalho pélvico Perfect classifica a força muscular de acordo com a escala Oxford, correto, de 0 a 4. Não, o Oxford vai até 5. Então, a gente já zera essa questão por essa razão. Então, nossa questão correta entra como as duas técnicas básicas de avaliação do assoalho pélvico são a avaliação manual da musculatura do assoalho pélvico e o stop test. Espero que vocês tenham compreendido e vamos continuar estudando. Tchau, tchau!